E aí pessoal, hoje estamos começando aqui a série de vídeos do Scratch. Então a gente vai entender nessa série de vídeos o quão poderoso pode ser essa ferramenta para a gente entender como que nós programamos, como podemos fazer games e também até animações. Então dá para fazer muita coisa com o Scratch. E no vídeo de hoje nós vamos entender como que a gente faz o cadastro na plataforma e como que a gente entende o design da plataforma e também como que a gente consegue começar a programar lá, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente acha o Scratch? A gente vem no Google, vamos procurar aqui Scratch, e vamos entrar no site dele. Aqui, no caso, eu já tenho conta, né? Mas, quem não tem conta, vai clicar nesse botão aderir. O que eu recomendo? Vincular a conta do Google com o do Scratch, assim você não precisa ficar lembrando do e-mail, da senha. Então vou entrar aqui com a minha conta. Estou aqui no site principal do Scratch. O legal é que nós podemos compartilhar nossos projetos. Então aqui no site do Scratch tem projetos que outras pessoas fizeram. Então se a gente quiser vir aqui testar, a gente pode testar projetos de outros. E o nosso também pode aparecer aqui. Tem aqui os projetos em destaque, que possivelmente devem ser os mais acessados, né? E ó, estúdios em destaque são, na verdade, um grupo de pessoas que fazem os games também. Então tem muito conteúdo aqui que a gente pode entrar e testar. Aí alguns conteudistas, né, algumas pessoas que fazem os games, né, fazem os projetos, eles deixam habilitado para a gente poder copiar e ver como que ele fez. É bem legal isso. Mas, como a gente está começando aqui, a gente vai ver aqui em criar. Beleza. Estamos aqui na nossa tela do projeto. Então, como que funciona essa tela aqui? Do lado esquerdo, eu tenho minha paleta, como se fosse uma paleta de cores, né? Mas é uma paleta de programação. Então, do lado esquerdo aqui, eu vou ter os tipos de programação. Eu posso mudar aqui também a linguagem, se vocês quiserem. Vou colocar aqui, para ficar mais fácil no vídeo, Português Brasil, cadê? Português brasileiro, tá? Toma cuidado, que isso pode dar um pouco de ruim, né? Pode complicar um pouco. O seguinte, se eu peço para traduzir a página, tipo, ela tá em inglês, mas eu não mudo a linguagem. Eu vou e clico o botão direito, traduzir a página. Assim, botão direito, traduzir para português. Não façam isso, não recomendo. Por quê? Essa tradução aqui não é automática. Eles realmente traduziram as coisinhas aqui. Então, para ficar padrão, não ficar dependendo do tradutor no seu navegador, vamos utilizar realmente aqui o idioma, tudo bem? Se a gente quiser mudar aqui, ó, para alto contraste, então muda um pouquinho as corzinhas. Eu vou deixar o original mesmo. Tá, então, como eu estava falando, do lado esquerdo aqui, a gente tem os blocos de programação. Então, assim, cada tipo de bloco que faz coisas diferentes, ele vai ter funções diferentes e cores diferentes. Por exemplo, os blocos de movimento é para movimentar. O de aparência é para mostrar alguma coisa diferente na tela. Ou do seu personagem, você pode ver aqui que tem texto. O de som tem sons pré-definidos, ou a gente pode até gravar o som, né? A gente grava e faz ele mudar aqui, ou eu posso baixar um MP3 na internet e jogar aqui também. Eventos, essa parte da lógica de programação, que para quem nunca programou, vai ser incrível para a gente entender o que as coisas fazem. Controle é para a gente controlar a programação. Nós podemos criar perguntas aqui. Então, ó, se o gatinho ele estiver tocando no chão, ele vai falar alguma coisa. Ou se ele não estiver tocando no chão, ele dá um grito, né? Que ele está pulando. Então, nós podemos fazer esse tipo de regra, esse tipo de pergunta. Os sensores, na verdade, os sentidos dos nossos personagens, né? O que ele vê, se ele tá perto de alguma coisa, se ele tá tocando.
Então aqui algumas regras de como que meu personagem está enxergando o mundo virtual. Operadores, isso aqui é matemática. Vamos supor, eu tô com 5 vidas. Se eu chegar a 0 vidas, e aí é game over. Então como que eu faço essa contagem, essa comparação com operadores? Variáveis a gente vai usar bastante também. Por exemplo, das vidas mesmo. Eu crio como se fosse uma caixinha, falando, dentro dessa caixa tem minhas vidas. Sempre quando eu bater no espinho, eu vou lá e tiro, em vez de valer 5, eu faço valer 4. Qual é a ferramenta que a gente tem para fazer isso? Variáveis. E meus blocos, esse aqui é um recurso um pouquinho mais avançado, que nós podemos criar blocos para fazer aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu estou movendo o meu personagem, sempre que eu apertar o botão de pulo, eu não quero que ele só faz isso, eu quero que ele anda para frente, vai para cima, é como se fosse um dash, né? Ele vai, sei lá, dar um pulo e escorrega. Então seria uma sequência de comandos que nós daríamos, mas eu quero ficar mais fácil de colocar isso lá. Não quero arrastar um monte de bloco e colocar lá. Então posso criar meus blocos. Tudo bem? Aqui em Fantasias vai estar... Nós podemos meio que animar o personagem. Ó. Tá vendo que aqui é mais ou menos como se ele estivesse andando. E o legal que eu posso movimentar. É claro que movimentar algumas partes. É claro que esse personagem aqui já tá bonitinho, preparadinho pra gente fazer isso. Mas eu posso fazer um meu próprio. Tudo bem? Então, fantasias pra gente conseguir animar nossos personagens. E também o fundo, né? Às vezes algum objeto. E os sons, né? No caso aqui é o miau. Que ele tem aqui para que a gente consiga fazer. Beleza? Então, a parte esquerda tá ok. Falando um pouquinho daqui de cima. Aqui eu consigo salvar minha programação. Então eu posso salvar ela na minha plataforma. Ou eu posso baixar para o meu computador. Eu consigo ter várias versões. Na plataforma também dá, mas eu vou ter que ficar mudando o nome. Eu vou ir aqui, ó. Eu consigo... Esse aqui, modo turbo, é para deixar um pouquinho mais rápido. Eu não percebi muita diferença não. Então vou deixar normal. Aqui em cima é o nome do projeto. Isso eu recomendo você fazer bem bonitinho para você não deixar o seu projeto perdido. Eu vou colocar aqui como Scratch. Estamos na aula 1, então vou colocar Scratch 01. Talvez eu utilize esse mesmo projeto para as outras aulas, né? E outra coisa, eu posso compartilhar, deixar esse meu projeto público. Ó. Então eu consigo gerar um link, ó, copiar ligação, mas é um link que eu copio se eu quiser que meus amigos também vejam. É claro que eles não vão conseguir modificar o meu projeto, desse jeito que eu tô fazendo pelo menos, né? Ele não vai conseguir modificar o que eu tô fazendo, mas ele pode pegar a minha ideia e falar, vou fazer diferente. Então dá pra fazer sim. Voltando aqui. Aqui é o botão de tutoriais. Se eu quiser testar o meu game, eu deixo ele grandão aqui e testo aqui na bandeirinha, mas eu não tem nada por enquanto. Tudo bem? Agora a parte direita aqui, a parte direita do Scratch, esse aqui nós chamamos de palco. Então é onde eu vou realmente, onde vai aparecer minha tela. Por quê? Aqui é para eu programar. Aqui eu coloco meus bloquinhos de programação. E aqui eu vou montar meu cenário, montar meu personagem. Eu posso deixar um pouco diferente. Eu posso deixar minha tela de programação maior, uma tela de programação um pouco menor para eu enxergar mais aqui meu palco. Tudo bem? Então aqui eu tenho o palco, né? Eu tenho a minha tela como se fosse uma tela de jogo. E aqui eu tenho os meus cenários. Aqui. Então eu posso adicionar um cenário, sei lá. Tem alguns prontos, mas eu poderia pegar um da internet, do meu computador, tá?
colocar esse que é bonitinho aqui. Eu coloco meu personagem aqui. Os personagens eu consigo clicar e arrastar, mandar pra lá e pra cá. E falando de personagem, nós temos aqui, ó, nosso personagem. Eu posso adicionar outros personagens. Aqui ele chama de ator. Então, ó, selecione o ator. Então eu consigo adicionar outros. Eu posso selecionar um dos atores que tem aqui. Sei lá, vamos pegar seria um gato. Aí eu posso pesquisar, né? Vamos pegar um ratinho. É claro que ele tá como se estivesse olhando de cima, né? Tá meio estranho. Mas posso pegar um personagem que faça mais sentido. O interessante é que o que a gente não pode esquecer. A programação é pensada no meu objeto. Então, a programação do meu game, não. É a programação que eu tô colocando dentro, no caso aqui, dentro do meu ator, do meu personagem. Se eu clicar aqui no mouse, no ratinho, né? Não com o mouse, né? Se eu clicar no ratinho, você vê que sumiu a programação. Por quê? A programação que eu comecei tá aqui no gato. Eu posso vir aqui e falar para ele dar um som de miau. Quando eu clicar aqui, ó, ele dá um som de miado. Mas se eu clicar no rato, cadê a minha programação? Não, você fez a programação para o outro ator, o Sprite 1. No caso aqui eu posso até renomear, né? Posso colocar aqui como gato. E aqui eu posso colocar como rato. Então a programação fica dentro dos objetos. E os cenários também eu consigo colocar a programação dentro do cenário, ok? Então, isso é uma das coisas que temos que ter bem definido dentro do nosso entendimento sobre Scratch. Nós programamos os objetos, não é uma programação geral, ok? Bem, pessoal, então a aula de hoje era sobre isso, bem rápida mesmo, só uma introdução de como que funciona essa interface. Então, até a próxima aula.